Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos hoje meditar na palavra do Senhor e considerar algumas coisas que já temos ouvido ao longo do nosso tempo na igreja, mas com certeza absoluta, algumas coisas novas que nós precisamos considerar. Como hoje pela manhã eu tenho certeza que algumas coisas novas foram ditas e que precisam ser consideradas. O nosso texto para hoje é Lucas, capítulo 7, dos versículos 18 ao 23. Esse registro também está em Mateus, capítulo 11, versículos 1 ao 6, mas nós vamos ler aqui em Lucas, que é mais abrangente. Então, assim está escrito: todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E estas coisas, como alguém me perguntou ontem, é o que antecede essas curas, esses milagres, essas ações poderosas do nosso Senhor Jesus, quando no versículo 17 é dito que esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. E a notícia maravilhosa é essa do versículo 16. Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Aí vem esse versículo 18 que nós acabamos de ler. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Amém. Vamos orar? Senhor Deus bendito, obrigado mais uma vez, te agradecemos pela tua palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus nós rogamos, abra as nossas mentes, abra o nosso entendimento, para que a gente, ó Deus, compreenda a tua palavra e seja santificado por ela, a palavra da verdade. Nós rogamos isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, este é um texto conhecidíssimo. Milhares de pregações já foram feitas neste texto. Mas é interessante nós notarmos a mensagem que João Batista enviou ao Senhor Jesus, apresentada nestes versículos, porque ela é especialmente instrutiva quando pensamos nas circunstâncias sob as quais foi enviado, sob as quais João Batista enviou esta mensagem, porque ele era prisioneiro. E isso consta em Mateus capítulo 11, ele estava encarcerado. Capítulo 11, versículo 2. Portanto, meus irmãos, hoje pela manhã vimos alguma coisa a respeito de João Batista quando ele faz declarações extraordinárias, espetaculares, a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que nos dá a vida e vida eterna. Mas João Batista, encarcerado, percebendo que a sua vida neste mundo estava chegando ao fim, que o seu tempo de utilidade neste mundo estava se acabando,
Um demorado aprisionamento ou morte violenta eram as suas perspectivas? Mas mesmo nestes dias obscuros, nós percebemos este homem de Deus preservando aquele seu antigo fundamento como testemunha de Cristo. E ele ainda era o mesmo que obteve aquela revelação e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estas ainda eram as suas convicções. E testemunhar a respeito de Cristo era a sua obra contínua como um pregador em liberdade. E agora ele envia homens a Cristo como sendo uma das suas últimas obras, mesmo estando encarcerado. Então, meus irmãos, nós vamos deste texto, em primeiro lugar, notar a sabedoria que João Batista demonstrou ao enviar esses discípulos a Jesus Cristo com esta pergunta. Ele enviou 2 deles com a seguinte pergunta: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? João Batista, meus amados irmãos, esperava que seus discípulos recebessem uma resposta cuja impressão jamais seria apagada da mente deles. E ele estava certo. Os discípulos receberam uma resposta tanto por meio de obras quanto por palavras. Uma resposta que produziu um efeito mais profundo que qualquer argumento. João Batista estava ciente da falta de conhecimento. João Batista estava ciente da fragilidade da fé exercida por aqueles discípulos. Ele sabia quão natural seria para eles alguma contenda ou cisma e tratarem Jesus e seus discípulos com algum sentimento de ciúmes. Nós vimos isso hoje pela manhã. Está registrado em João, capítulo 3, versículos 22 ao 36. E isso podia prevalecer, este sentimento, e mantê-los distante de Cristo. E dentro de suas possibilidades, João tomou a devida providência. Enviou os discípulos a Jesus para que vissem por si mesmos que tipo de mestre era aquele e não o rejeitassem sem vê-lo e ouvi-lo. Assim como o seu mestre, que amou os seus discípulos, João Batista amou os seus também até o fim. Consciente que em breve deixaria este mundo, ele tomou o devido cuidado para deixá-lo nas melhores de todas as mãos. E considerando mais esse texto, nós vamos chegar a esta conclusão: de que o interesse de João Batista eram os seus discípulos. Nós vamos perceber, então, em segundo lugar, e considerar a resposta especial que esses discípulos de João receberam de nosso Senhor. Lucas nos informa que quando eles chegaram com aquela pergunta, diz o texto, naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Em seguida, Jesus lhes disse: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. Jesus não fez nenhuma declaração formal de ser ele o Messias, que estava por vir. Ele simplesmente ofereceu aos mensageiros fatos que seriam relatados a João Batista e os enviou de volta. Fatos esses que esses mesmos discípulos haviam comunicado e dito a Jesus Cristo, a João, como nós acabamos de ler. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. Mas nós vimos hoje pela manhã que João tinha plena consciência de quem era Jesus.
o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que veio para nos salvar, dar a sua vida em resgate do seu povo. João tinha plena consciência disso. Quem não tinha plena consciência disso eram os seus discípulos, que momentos atrás andaram em discussão por causa do fato de Jesus estar crescendo em seu ministério e o do próprio João diminuindo. Hoje pela manhã nós ouvimos isso. E são estes discípulos que João diz: vão lá e perguntem para ele se ele é o Messias ou devemos esperar outro. Meus amados, que coisa espetacular, que coisa extraordinária. O nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu aos mensageiros de João fatos que seriam relatados e os enviou de volta. Jesus, por ser presciente, sabia que João utilizaria estes fatos para lembrar aos discípulos tudo o que ele já havia lhes dito. E o que é que ele havia lhes dito? Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala das coisas da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhes aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João capítulo 3, versículos 28 ao 36. Portanto, meus amados irmãos, a atitude de João Batista e a resposta do nosso Senhor Jesus aos discípulos contém uma lição prática, e nós faremos bem em considerá-la. Ela nos ensina a maneira correta de nos avaliarmos, de forma especial às igrejas e aos pastores. Desejamos saber se uma igreja é verdadeira e digna de confiança? Nós queremos saber se o ministro do Evangelho é realmente chamado por Deus e correto naquilo que ensina? Teremos que aplicar a antiga regra das Escrituras e que o próprio Senhor Jesus Cristo aplicou com relação a ele mesmo e a João Batista. Pelos seus frutos os conhecereis. Não adiantava de nada Jesus Cristo dar respostas e palavras para aqueles homens. Eles já haviam ouvido falar de Jesus Cristo e já relataram para João tudo o que eles ouviram a respeito do que Jesus Cristo havia feito. Jesus Cristo imediatamente, como nós lemos no texto, começou a manifestar e a mostrar por sinais e milagres quem era ele. Assim como Jesus Cristo e também João Batista foram reconhecidos pelos seus frutos, pelos seus milagres, assim também deve ser a verdadeira igreja e os ministros do Senhor. Meus amados irmãos, quando os mortos em delitos e pecados são vivificados, e nós sabemos que a pregação de João Batista dava vida e convertia muitos, que viviam errantes, com mau comportamento, com condutas indevidas, e aqueles que vinham arrependidos dos seus pecados, porque ele pregava: arrependei-vos e crede, o reino de Deus está próximo. E aquelas multidões vinham arrependidas dos seus pecados: o que faremos? E ele dava os seus conselhos. Quando, meus amados irmãos, os mortos em delitos e pecados são vivificados, quando há conversão, quando os espiritualmente cegos recobram a visão, quando os que estão em trevas, aprisionados por espíritos malignos, são libertos, e quando aos pobres é anunciado o evangelho do reino de Deus, nós podemos ter certeza que ali Cristo está presente, que ali o Espírito de Deus está agindo, que ali Deus está no meio deles,
e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós imaginamos e desejamos. Ele é poderoso para salvar o pior dos pecadores. Ele é poderoso para fazer tudo o que fez naquele exato momento, porque o do nosso Senhor Jesus Cristo ainda é o mesmo, e o Espírito do Senhor ainda é o mesmo. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E, meus amados, estamos cansados de ouvir críticas com relação à nossa própria igreja, que contabiliza no final entraram 30. Mas quantos saíram? Nós queremos, meus amados irmãos, ver a obra de Deus, sim, sendo concretizada em nosso meio. Nós temos a esperança, sim, de ver pessoas convertidas ainda hoje, de fato e de verdade, que vêm à igreja trazidos pelo Espírito Santo, para receberem da parte de Deus uma palavra poderosa, sim, nascerem de novo. Ou aqueles que vêm com expectativa de ver os seus entes queridos serem curados, e nós intercedermos por eles e eles serem curados. Eu tenho falado isso e repito isso. Eu tenho recebido mensagens, sim. Eu tenho recebido pedidos de orações, sim. E graças a Deus por isso. Porque as pessoas estão acreditando, sim, nesta verdade, de que nós, povo de Deus, temos da parte de Deus este poder para interceder pelos enfermos e eles serem curados. Lembrem do que foi dito, Jesus Cristo não simplesmente disse, voltem, digam lá para ele que eu sou o Messias, sim, não precisa esperar outro. Eles precisavam ver. E viram. Nós vamos ver, meus amados irmãos, também em terceiro lugar, além desta maravilhosa sabedoria de João, em demonstrar aos seus discípulos quem ele era, e além de, em segundo lugar, considerar essa resposta extraordinária, maravilhosa que Jesus Cristo deu aos discípulos de João, que fez a diferença e que impactou, sim, a mente e o coração daqueles homens. Nós vamos ver em terceiro lugar e dar a devida atenção ao aviso que o nosso Senhor Jesus Cristo deu aos discípulos de João. Lembrem, Jesus Cristo era onisciente, era presciente, não só sabia o que ia acontecer, mas sabia o que se passava na mente daqueles dois que vieram perguntar, és tu mesmo o Cristo ou teremos que esperar outro? Meus irmãos, Jesus sabia do perigo em que aqueles homens se encontravam. Eles estavam dispostos a questionar a sua reivindicação de ser o Messias. Pois, repito e digo, antes já haviam discutido a respeito disso. Nós bem sabemos que em Jesus não havia qualquer característica de um rei terreno. Ele não tinha vestes reais e nem riquezas. Estes homens viam em Jesus um homem comum. Afinal de contas, era visto por muitos como simplesmente o filho de José e de Maria. Eles viam Jesus como eles mesmos, com pouco recurso financeiro, inclusive. A probabilidade de rejeição, meus amados irmãos, não era pequena por parte destes homens, mesmo sendo discípulos de João. Mesmo depois de Jesus mostrar as suas credenciais, Cristo sonda os corações deles e os despediu com uma prescrutadora advertência. Jesus Cristo disse para eles, depois de tudo, e depois de dizer, anuncia, João, o que vistes e ouvistes. E, diz o texto, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Enquanto, meus amados irmãos, este mundo existir,
Jesus Cristo será uma pedra de tropeço, uma rocha de tropeço para muitos. Exatamente por causa dessas características que foram apresentadas aqui, e aqueles homens viram, não tem nada de especial nele, a não ser que Jesus se revelasse como especial, ou usasse daquela forma que ele usou para mostrar: eu sou o Filho de Deus, sim. Eu tenho poder sobre tudo e sobre todos. E Jesus continua, meus amados irmãos, sendo pedra de tropeço. A notícia de que nós estamos perdidos, a notícia de que nós somos pecadores culpados, que não podemos salvar a nós mesmos, que temos que abandonar a nossa própria justiça, que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que aquele humilhado e traspassado na cruz do Calvário entre dois malfeitores, feito maldição, como nós vimos hoje pela manhã. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Filho de Deus, é o único que tira o pecado do mundo, e que a nossa salvação deve-se exclusivamente ao imerecido favor divino. Essas coisas são ofensivas ao homem natural. O coração orgulhoso se sente ofendido e tropeça e rejeita nestas verdades e se perde no fogo do inferno. Pois Jesus Cristo sabia disso. Aqueles homens já haviam contendido, ou vinham contendendo por causa dessas coisas. E não pensemos que era João Batista que estava em dúvida. Será que ele é o Cristo? Quem estava em dúvida eram esses discípulos. A prova disso está na sequência do texto, o testemunho que Jesus Cristo deu a respeito de João Batista, para que não ficasse dúvida a respeito disso. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. E ele dá uma declaração formidável, extraordinária a respeito de João. Ninguém nesta terra maior do que João. Porque a tendência é essa. Jesus Cristo agora se mostra como o Filho de Deus, como o Todo-Poderoso. E João veio perguntar se ele era o Messias. E ele dá essa resposta mostrando esses sinais, estes milagres. Qual era a tendência, não só desses, como do povo que ouvia isso? Esse João Batista, então, está até preso. Vão decapitá-lo. E decapitaram. Qual seria o futuro da história de João Batista no coração daqueles homens e daqueles que ouviram esta pergunta que João Batista mandou fazer? Mas Jesus se encarrega de resolver essa questão. Tendo-se retirado os mensageiros, Jesus disse ao povo e a respeito de João: que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta, este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus se encarrega disso, meus amados irmãos, de pôr as coisas no seu devido lugar. Ninguém ia desmerecer aquele homem. Ele é maior que todos na face da terra. Não era ele que estava em dúvida. Eram os discípulos. E precisavam ter por experiência própria, não apenas de ouvir falar, mas de ver e de ser os seus corações transformados pelo poder daquele cujo poder, João disse, foi dado acima de toda e qualquer medida. A ele, o Espírito de Deus não é dado por medida, nele havia a plenitude do Espírito. Ele era o poder de Deus, ele era Deus no meio do seu povo, como nós acabamos de ler aqui nesta palavra.
Meus amados irmãos, a mensagem que eu fiz seria curta mesmo, mas que a gente medite nessas coisas e jamais esqueça o que foi dito aqui. Infelizmente, muitas vezes nós erramos. Nós não somos o todo sabedoria e nós temos todo o direito de pregar as convicções que temos, sem ofensa nenhuma para ninguém. Quem quiser defender a outra tese, fique à vontade. De que este homem de Deus, servo de Deus, homem cujo Espírito de Deus habitou nele desde o ventre, continuou com as suas mesmas convicções até a hora de ser decapitado. Aquele meu primo é o Filho de Deus. Que maravilha! E meus amados irmãos, que nesta noite você rogue a Deus, você peça a Deus esta grande bênção das convicções a respeito de Jesus Cristo não ser apenas pelo ouvir falar, porque eu sei que a fé vem pelo ouvir falar, da pregação, mas também, meus amados irmãos, depois de ouvir falar, temos experiências concretas com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito do Senhor. Nós precisamos disso. Nós precisamos entender o que foi dito pelo servo de Deus chamado Jó. Antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Agora eu sei que tu habitas em mim. Agora eu sei que em mim também há poder, porque o Espírito de Deus poderoso habita em mim. Nós precisamos ter esta convicção, ter esta certeza. Sabemos sim que, como ser humano, os dados inflamados do maligno vêm sobre nós, pondo dúvidas. Não resta dúvida a respeito disso. Duvidamos. Eu não queria falar isso, mas vou falar para chocar. Se João Batista duvidou, então o que será de mim? O que será de você com relação às dúvidas? Aquele poderoso homem de Deus duvidou? Pois eu não vou ficar mais nem preocupado mais com dor na consciência se eu duvidar de alguma coisa. Mas ele não duvidou. E, portanto, nós precisamos lutar para não duvidar de que Jesus é o Filho de Deus, é este poderoso que fez todos esses milagres para que aqueles homens acreditassem. Vamos baixar nossas cabeças, meus irmãos, e lembrar o que Jesus Cristo disse para aqueles dois: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aleluia! Louvado seja o teu nome. Ó Jesus Cristo bendito, Filho do Deus vivo, que caminhou por este chão, por esta terra, e que demonstrou quem Ele era para aqueles homens e para tantos quantos buscaram a face santa do Senhor, levado pelo Espírito do Senhor para obterem esta maravilhosa revelação. Tu és um Deus maravilhoso, misericordioso, tu cuidaste do coração daqueles homens. E nós rogamos, ó Jesus querido, ó Deus bendito, venha a cada dia, pela palavra dos pregadores, pela tua santa palavra, pela explicação das Escrituras Sagradas, àqueles, ó Deus, que tu concedestes este dom, porque uns são para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Muito obrigado, ó Deus bendito, porque tu continuas operando em nossos corações e nos dando dons. Ó Deus, vem te revelar cada vez mais a nós, aqui nesta igreja. Em nome do Senhor Jesus, faz desta igreja um ponto de revelação, que as pessoas possam vir aqui, ó Deus, e encontrar com o Senhor Jesus, aquele que opera milagres, transformando vidas. Quantos não estão carecendo de uma vida transformada, de uma mente mudada, de mente limpa, de coração puro, de fé autêntica? Quantos não estão carecendo disso? Ó Deus, opera em nome de Jesus em nosso meio. Por favor, Senhor, faça esta obra. É em nome de Jesus que nós oramos. Aleluia, Senhor. Amém, Senhor. Amém.